O GR1 começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Petrolina. A ordem dos entrevistados foi determinada por sorteio na presença dos representantes dos partidos e coligações. O objetivo das entrevistas é esclarecer à população sobre o programa de governo de cada candidato. Lembrando que cada um vai ter 20 minutos de entrevista. Como já combinado, não serão aceitos ataques pessoais a outros candidatos, nem prorrogação de tempo. A primeira entrevistada vai ser a candidata Lara Cavalcante, do PL. Ela tem 39 anos de idade, é casada, mãe de 3 filhos e presidente do Partido Liberal de Petrolina. Lara Cavalcante é jornalista, atuou em emissoras de televisão e antes de ser candidata a prefeita, apresentou um programa de rádio por 5 anos. Muito boa tarde, candidata. Muito obrigado pela sua presença e por participar aqui dessa nossa rodada de entrevistas. A gente começa perguntando por que a senhora quer ser prefeita de Petrolina. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, Clériston, a qual eu cumprimento todos que fazem o Sistema Grande Rio de Comunicação. É uma oportunidade maravilhosa estar num horário como esse, em que as famílias estão almoçando, ou o trabalhador rural fez aquela pausa, ou você que está em qualquer canto dessa cidade deu uma pequena pausa para ouvir as nossas propostas. E respondendo a sua pergunta, como você bem pontuou, eu sou jornalista, tenho 20 anos de atuação e os meus ouvidos sempre foram muito abertos para as demandas da população. Onde eu trabalhei, inclusive aqui em Petrolina, tive a oportunidade de trabalhar um tempo aqui também na TV Grande Rio, a gente mostra o tempo todo as dificuldades e onde o calo mais aperta da população. Então, dentro do meu programa de rádio, nesses últimos 5 anos aqui em Petrolina, eu comecei a dar um passo que no jornalismo a gente só vai até certo ponto. E aí foi quando eu vi que através da política que a gente pode mudar o destino das pessoas, ou melhorar a vida das pessoas. E aí eu fiz, bom, como jornalista, meu limite foi até aqui, foi o meu teto de ajuda. Eu preciso dar um passo maior. E aí vieram todas as minhas experiências de vida, como mãe atípica, como mulher, né, como uma mulher que teve que enfrentar grandes batalhas em sua vida pessoal por conta da saúde. E eu vi que a gente precisava, de uma vez por todas, deixar aquele lugar de fala, de tanto reclamar porque as coisas não estão boas e partir para a ação. Foi aí quando eu senti a necessidade que eu precisava contribuir para o povo da minha cidade, essa cidade que eu nasci, que me criei, que eu tenho um amor enorme. Eu disse, agora eu vou contribuir para a Petrolina de uma maneira completamente diferente do que eu já contribuí e quero contribuir muito mais. Então, esse foi o meu desejo de hoje estar como candidata e futura prefeita da cidade. Candidata, na área da saúde, uma das propostas do plano de governo da senhora diz que a prefeitura vai garantir o funcionamento e eficácia de todos os postos de saúde de Petrolina. De que forma a senhora planeja realizar essa proposta? Olha, Clériston, essa é uma pergunta muito importante, porque o nosso plano de governo ele foi pensado a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, a gente precisa apagar o incêndio da cidade hoje com relação à saúde básica da cidade, onde as pessoas não conseguem o básico. É um preventivo que demora, é um médico que as pessoas não têm acesso. Na zona rural isso está ainda pior. Eu tenho rodado muito a cidade e tenho encontrado postos de saúde fechados ou postos de saúde caindo aos pedaços. Então, eu como mulher e como mãe, a gente não consegue, por exemplo, comprar algo novo, fazer algo novo, quando o que a gente tem em casa a gente pode ajeitar, a gente pode melhorar. Então, a gente não vai abrir uma unidade básica de saúde nova enquanto a gente não reestruturar todas as que já existem. Porque não existe você abrir e inaugurar uma nova, sendo que tem várias precisando de muitos reparos, não só físicos e estruturais, mas principalmente de atendimento. Então, quando eu não ver todas as unidades básicas que existem no município, na zona rural, funcionando plenamente, atendendo plenamente a população, eu não darei outro passo. Então, a gente precisa garantir o que é básico, porque a unidade básica de saúde é a porta de entrada para o SUS. É onde o cidadão tem o primeiro contato com a saúde. Se esse primeiro contato ele for falho, todo o sistema de saúde é prejudicado, inclusive a média e a alta complexidade. Ainda na área da saúde, candidato, outra proposta que está lá no plano de governo da senhora é a readequação do Centro de Parto Normal e a realocação desse serviço para o SACEP, numa parceria com o governo do Estado. Queria que a senhora explicasse como vai ser essa mudança e por quê. Então, desde que o Centro de Parto Normal ele foi inaugurado, a gente percebe que há um espaço enorme mal utilizado, onde apenas um parto por dia é feito. Então, uma cidade como Petrolina, com a quantidade de mulheres que querem ter seus filhos aqui, a gente tem uma unidade que faz apenas um parto por dia, a gente está desperdiçando espaço e profissionais e investimento público.
Então, a gente trazendo o centro de parto normal para esse espaço em parceria com o governo do estado, a gente vai estar atrás do Hospital Dom Malan, fazendo uma passarela. Aquela mulher que tiver o seu parto normal, que precisar evoluir para uma cesárea, ela já está praticamente dentro do Hospital Dom Malan, que é o que acontece hoje. Quem passa na frente do centro de parto normal hoje vê uma ambulância parada o tempo todo, que é justamente para transferir as mulheres de lá para o Dom Malan. E às vezes chega no Dom Malan e precisa ir para outro município porque não tem vaga. O Dom Malan, ele não é de Petrolina, apesar de que 70% das mulheres que usam o Dom Malan são mulheres de Petrolina. Então, a Prefeitura de Petrolina tem que colaborar também com o Hospital Dom Malan. E eu enxergo, e nosso grupo enxerga, a gente quando montou esse plano de governo, com auxílio de muitos médicos, que colocando o centro de parto normal ali, a gente consegue dar uma funcionalidade melhor. Inclusive, ajuda também o Dom Malan, aquela mulher que pode parir normal. A gente faz uma troca, uma parceria, porque a saúde, o povo precisa entender que ela é tripartite. Precisa ter a boa participação do município, a do Estado e do governo federal. Todos precisam dar as mãos para fazer uma saúde pública eficiente, e é possível. E aí o centro de parto normal que hoje funciona vai virar um centro de atendimento à saúde da mulher e das crianças. Vai ser uma porta de entrada importante para a gente acolher aquelas mulheres que precisam de uma assistência mais especializada, para aquela mulher que teve seu filho poder lá ter um atendimento diferenciado do posto de saúde. Por exemplo, posto de saúde, a mãe quando tem um filho, ela leva o filho para vacinar, pesar, medir, faz aquela consulta mensal do mês a mês, mas ela não tem, por exemplo, uma oficina, uma orientação sobre o desenvolvimento do filho, como estimular o filho. Eu estou com uma bebezinha em casa, inclusive eu estou amamentando a minha filha, Olga, de 4 meses, fazendo a campanha amamentando e conciliando, mas ao mesmo tempo estimulando ela, porque a gente tem os marcos do desenvolvimento. Então as mulheres de Petrolina, elas ficam abandonadas nesse sentido. A gente só dá o menos do básico, porque nem o básico a gente está tendo. A mulher petrolinense está sofrendo muito. E eu sei onde é que o calo dela aperta, porque há 5 anos eu escuto, Clériston, muitas reclamações a respeito disso. Vamos falar de educação. Nessa área, o plano de governo da senhora propõe ampliação e reestruturação das creches, escolas de tempo integral, inclusive a criação de escolas próximo aos residenciais, né? Vamos detalhar esse ponto? Então, é importante a gente falar da educação, porque hoje eu me preocupo muito com a educação. Além de ser mãe, eu sou educadora, também tenho mestrado em educação e eu sou entusiasta da educação. Então, quando eu vejo uma criança sendo muito bem estimulada, e a primeira infância, que são as escolas municipais, elas são importantes demais para a gente trazer esse desenvolvimento da criança. E hoje as crianças, inclusive, estão sendo alfabetizadas e estão passando de ano sem saber ler e sem escrever. Isso eu tenho depoimentos de muitos cidadãos aqui falando justamente sobre isso. Então, nós vamos reestruturar tudo isso. O nosso IDEB hoje aqui em Petrolina é preocupante. Nos anos finais, estamos em 26º lugar. Nos anos iniciais estamos em 26º e nos anos finais estamos em 25º. O nosso IDEB ainda é muito ruim, a gente precisa melhorar. E o reflexo disso está nas escolas superlotadas, escolas que inclusive na zona rural, onde eu tenho visitado, precárias, sem materiais de recursos. Quando eu falo de estimular a criança, e a gente pode entrar inclusive na parte do autismo, hoje as crianças, os auxiliares de turma, que é necessário ter muito, as crianças que têm laudo, que precisam de acompanhamento, mas precisam ser incluídas também dentro do ambiente escolar para todas as crianças, os professores não têm recursos para trabalhar. Então, o que é que adianta hoje um professor querer levar uma novidade e na educação ela não encontrar recursos para trabalhar em sala de aula, como acontece na escola privada? E eu não estou falando nada mirabolante, tá? São coisas que são palpáveis, são coisas que são possíveis de serem feitas. Então, o material escolar precisa chegar no prazo adequado, as crianças precisam começar o ano com material escolar em sua casa, o fardamento, a estrutura das escolas, por isso que a gente vai estruturar todas que estão aí caindo aos pedaços e trazer uma nova realidade na educação. Imagine, Clériston, que 17% das escolas do município têm laboratório de informática. Como é que a gente hoje sabe que as crianças já nascem com a tecnologia na mão e as escolas não estão preparadas para isso? Dentro dessa reestruturação da educação, nós vamos criar um aplicativo para os pais acompanharem o dia a dia da escola dos filhos, a agenda, né, os comunicados que dizem respeito a toda a comunidade, os eventos da escola. Vamos trazer dentro dessa reestruturação um programa muito interessante que é o Família Dentro da Escola. Esse programa eu fico entusiasmada em falar, porque a educação a gente não faz só com a escola, é uma parceria entre a família, né, os pais, os filhos e a escola, os educadores. Então, nós temos programas maravilhosos, a curto, médio e longo prazo, pé no chão, sem nada mirabolante, que com certeza vamos ter resultados maravilhosos logo no primeiro ano de gestão. Candidata, vamos falar sobre infraestrutura. Qual a proposta da senhora para a área do abastecimento d'água e saneamento de Petrolina?
Olha, nós temos um novo marco do saneamento básico, né, de 2020, que foi instituído pelo governo Bolsonaro, onde a gente tem metas a cumprir. Temos metas aí para o saneamento, temos metas para o fornecimento de água e Petrolina está perdendo time nisso. Hoje o que acontece é que o serviço que nós temos de água e esgoto é muito ruim, né? Sabemos disso, mas sabemos também que não há uma boa vontade em se resolver. Por tudo que eu pesquiso como jornalista, o tempo que eu fiquei no ar e o tanto que eu converso com todas as pessoas, porque gestão pública a gente faz com diálogo. Quando a gente imagina que hoje uma cidade como Petrolina, um município como Petrolina, o gestor do município não consegue sentar aqui como nós estamos conversando sobre as questões de Petrolina, não consegue discutir como melhorar, precisa ter uma intermediação de um Ministério Público, é preocupante. Então significa que não há vontade. A Compesa hoje ela deve ser uma facilitadora do município. E a gente tem inclusive hoje conselhos que estão sendo formados que Petrolina não está fazendo parte. Várias outras cidades de Pernambuco já estão participando para resolver esse problema, porque não se admite morarmos numa cidade à beira do Rio São Francisco e termos falta d'água, né? Ontem eu estive em Zacolândia e o que eu mais ouvi da população de Zacolândia é que ficamos sem água o tempo todo. Então não se admite. Precisamos de uma vez por todas sentar, ver o que é, cada um tem a sua competência, cada um tem que cumprir. É igual em casa. O marido tem uma competência, a esposa tem outros, os filhos têm outros. Então, todo mundo dentro das suas competências, fazer a sua parte bem feita, porque a população vai ganhar. A gente não pode usar fornecimento de água e esgoto como algo para se eleger, né? Algo para a política. Só se discute na época da política. Não, é uma discussão permanente e precisa de uma vez por todas resolver, porque tem como resolver. O plano de governo da senhora propõe uma reformulação no plano de mobilidade urbana de Petrolina. Quais seriam essas principais mudanças? Olha, a mobilidade pública, a mobilidade urbana é algo que eu me preocupo muito, porque a gente já vê os reflexos disso, do mau planejamento. Precisamos ter pessoas técnicas cuidando disso. Nosso plano de mobilidade está muito completo, está muito viável a curto, médio e longo prazo e são coisas também palpáveis. A gente não vai prometer nenhuma promessa mirabolante. Por exemplo, Petrolina não tem como ter um VLT. Nós já arrancamos todos os trilhos daqui há muitos anos. Então, desde quando se prometeu, não tem como cumprir isso. Então, o que a gente vai prometer é resolver o que é palpável, melhorar o transporte público, reformular esse plano, porque ele existe e ele não está sendo cumprido. Nós queremos, por exemplo, fazer uma parceria com o Juazeiro, para a gente ver a integração de ônibus, que é importante. Nunca se governou essa cidade de Petrolina fazendo parcerias com o Juazeiro, e isso é importante de ser feito, ainda mais pensando no transporte público. Precisamos reduzir o preço da passagem. Dentro do nosso plano de mobilidade, a gente quer, por exemplo, usar a tarifa do Zona Azul para reduzir o valor do transporte público. O valor que hoje o petrolinense paga para andar de ônibus é caro e o ônibus é muito ruim. Vamos colocar uma nova empresa de ônibus, porque a gente entende que concorrência é importante, é saudável. E então, dentro do nosso plano, a gente vai reformular tudo isso, mas também trazer pessoas técnicas. Hoje, a Ampla não tem um engenheiro de tráfego. Por isso que hoje a gente vê modificações no trânsito de Petrolina, que logo passam 15 dias já estão modificando de novo. A gente precisa fazer estudos, liberar obras com estudo de impacto de tráfego. Por exemplo, a gente não pode liberar a construção de uma nova escola sem a gente saber que ali é viável. A gente não pode liberar a construção de um espaço como um hospital sem fazer um estudo. Então, tudo é com base em estudo. E a gente tem hoje, na Universidade Federal do Vale de São Francisco, pessoas que podem nos auxiliar. Como eu lhe disse, eu sou entusiasta da educação. E a educação ela precisa estar junta, caminhando ali colada com a gestão pública. Hoje a gente tem uma gestão que não busca a universidade. Eu quero a universidade dentro da prefeitura, nos ajudando com informações, com pesquisa, contribuindo para a gestão pública, porque só assim a gente vai ter o resultado, né, desse impacto que a gente está tendo hoje, um resultado positivo no trânsito da nossa cidade. E aí a gente tem um plano muito completo, que a gente precisaria muitas entrevistas para estar falando aqui com vocês, mas o povo de Petrolina já está acompanhando, já está vendo aí o andar da nossa caminhada e com certeza já está bem feliz com esse plano de mobilidade. Na área de segurança, uma das propostas do plano de governo diz respeito à Guarda Municipal, Sim. que seria fortalecida com aquisição de equipamentos, realização de concurso público e criação da ronda noturna na zona rural. Né? Como que seria isso? Então, a zona noturna na área rural é muito importante, porque eu tenho percorrido muito a zona rural desde a pré-campanha.
E uma das coisas que eu mais escuto é a sensação de insegurança, e não é só a sensação, é a própria insegurança. As pessoas têm seu comércio arrombado. Aqui no centro da cidade, a gente fala o tempo todo sobre isso, a imprensa noticia o tempo todo. As pessoas sentem a insegurança. A gente não consegue mais andar nas ruas de Petrolina como eu andava na minha infância, solta, sem preocupação. E olha que naquela época a gente nem tinha celular para se comunicar com os pais, né? Então, assim, essa sensação precisa voltar para Petrolina. Então, vamos equipar a Guarda Municipal, vamos fazer concurso público. Hoje, a Guarda Municipal do município, como nós temos de Petrolina, que tem 5.000 quilômetros quadrados de extensão territorial, muito maior que a nossa capital. Quando a gente pensa a distância de Zacolândia, a distância de Rajada, como é que a gente cuida disso? Tem que fazer concurso público para a Guarda Municipal. Temos 153 guardas municipais hoje aqui em Petrolina. Precisamos cuidar da Guarda Municipal, que vai também trazer a sensação e a proteção para a mulher. As mulheres que são vítimas de violência aqui em Petrolina falam muito comigo da necessidade da gente ter uma guarda mais próxima, uma guarda que consiga realmente andar nos 4 cantos de Petrolina. E vamos equipar, vamos usar inteligência artificial, monitoramento, precisamos ter câmeras espalhadas por toda a cidade para a gente monitorar com inteligência toda a parte de segurança. E jamais esquecendo da zona rural e da área de Sequeiro. São áreas que estão abandonadas e a gente precisa mudar a rota da gestão dessa cidade. Ir para a zona rural, ir para a área de Sequeiro, devolver para essas pessoas a esperança, Clériston. Eu estou muito triste em andar na zona rural e ver as pessoas sem esperança, dizendo para mim, não adianta mais, de 4 em 4 anos eles aparecem aqui. E aí eu com cuidado digo, olha, eu sou nova. Eu sou a opção nova na política hoje aqui em Petrolina, para ser gestora dessa cidade. Petrolina nunca teve uma prefeita. Chegou a hora do cuidado feminino entrar em cena para que a gente mude a realidade de todas as áreas de Petrolina. A senhora falou de concurso público para a guarda, mas vai ter concurso para as outras áreas também? Com certeza, principalmente 2 áreas muito importantes da saúde. Médico ginecologista e saúde da família. Nós precisamos que esses 2 profissionais eles tenham e fiquem nos postos de saúde. Hoje há uma rotatividade muito grande que a classe médica de Petrolina não aguenta trabalhar na unidade básica de saúde do nosso município. Relatos e que eu vi também, que eu vejo, falta de água mineral para beber num posto, falta de estrutura, portas quebradas, ar-condicionado que não funciona. Então, o médico hoje disse assim, Lara, o que é que adianta eu atender um paciente quando ele vai na farmácia e não tem um medicamento? Porque faltam medicamentos. Então, é triste a gente trabalhar no SUS aqui em Petrolina. Então, com o concurso público, além de a gente reestruturar todas as unidades básicas de saúde, dar conforto e, principalmente, o bom atendimento para a população e para quem trabalha, não falo só dos médicos, mas a gente vai fazer concurso para essas 2 áreas médicas, como também para a educação, para os auxiliares, para os professores, para todos que fazem educação. Porque quando eu falo da educação, eu não falo só do professor em sala de aula. Por isso que dentro do nosso plano de educação, a gente também vai premiar todos que fazem educação. De quem está na portaria da escola, quem faz a merenda escolar, todos merecem ser premiados, né? E vamos fazer os concursos públicos também para todas essas áreas. Cultura. Agora a senhora propõe requalificar e modernizar o Museu do Sertão, criar mais 2 museus, né? O da navegação, o do Rio São Francisco, e da fruticultura, né? Vamos detalhar essa questão? Olha, quando fala de cultura, meu coração se enche de alegria, porque eu sou filha de um cara que lutou muito pela cultura desse município. Eu aproveito para prestar essa homenagem ao meu pai Cosme Cavalcante, que fez muito pela cultura aqui da nossa cidade, como também de Afrânio, né, através do Caboclo, onde ele construiu o Museu Pai Chico, onde tem toda a história da nossa ancestralidade aqui da nossa região, e a nossa cultura ela está esquecida. A nossa cultura ela não pode se resumir apenas à época do São João. E quando a gente vai ao Museu do Sertão e vê hoje um museu abandonado, sem nenhum recurso tecnológico, muito me preocupa. Então nós vamos requalificar o Museu do Sertão, mas vamos construir mais 2 museus, que é o Museu das Embarcações e o Museu da Irrigação. É um museu que vai contar a história de como Petrolina nasceu, como Petrolina surgiu. Isso com muito recurso tecnológico, para que não só o turista chegue aqui, entenda e conheça a história do nosso município, a nossa história pujante, do nosso povo, né? Mas também os estudantes e as pessoas que vivem aqui poderem ter mais esse equipamento, um equipamento de cultura e entretenimento. Porque hoje, não só essa questão dos museus, mas a gente precisa ter um incentivo a escrever livros, a fazer outras coisas que vão contribuir, e festas, eventos culturais, priorizando os nossos artistas locais. Vamos criar o Centro de Sonhos, onde vão ter aulas de música, canto, teatro, artesanato, pintura, ali no Petrolina Antiga. Então, a gente tem um plano para a cultura e a arte, assim, maravilhoso, que eu fico feliz em poder estar compartilhando só um pouquinho aqui com vocês,
mas as pessoas vão poder acompanhar mais aí durante ainda o resto dessa campanha. Candidata, rapidinho na área dos esportes, a criação do Centro de Treinamento Municipal, né? Como é que ele iria funcionar? Esse centro de treinamento municipal, ele vai precisar de toda uma reestruturação. Primeiro, a gente precisa cuidar do esporte dentro das unidades básicas de saúde. Vamos ter também o programa Bolsa Atleta Municipal para os atletas da nossa região. Vamos incentivar que todas as modalidades esportivas, elas criem suas associações, como a APA tem hoje, e que faz um belo trabalho no nosso município. Mas esse centro, ele vai ser construído com o auxílio do Ministério dos Esportes, porque a gente vai precisar de recurso federal para fazer esse centro. Vou interromper um pouquinho a senhora, esse minuto final é para as considerações finais. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre as propostas. Eu quero dizer para o povo de Petrolina que está aí, que parou esse tempinho para escutar o que é que Lara pensa para Petrolina. Vamos apostar numa pessoa nova. Sou nova na política, sei muito bem disso, mas sou a esperança, sou a novidade para essa cidade. Nossa cidade nunca teve uma mulher prefeita, né? Nesses 129 anos da nossa cidade, vamos presentear a nossa cidade com uma mulher prefeita que vai cuidar das pessoas, que vai administrar a cidade com muita sensibilidade, com o coração aberto, e a gente vai fazer uma gestão eficiente, pautada justamente no que é essencial para o ser humano: saúde, educação, saneamento, políticas públicas para o social. Também vamos lançar muitos programas como as Mães de Petrolina. Vamos construir o verdadeiro primeiro hospital de Petrolina, quando a gente fala da saúde, com 250 leitos no bairro José e Maria. Então temos propostas para mudar de uma vez por todas a gestão pública em Petrolina, e eu sou essa opção. Muito obrigado, seu tempo encerrou. Muito obrigado pela sua presença e por ter participado aqui da rodada de entrevistas. A rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Petrolina no GR1 continua amanhã com Simão Durando, do União Brasil. A seguir tem a agenda dos candidatos a prefeito de Petrolina para esta segunda-feira. E mais, vamos falar de um segmento de beleza estética que vem contribuindo para a independência financeira de muitas mulheres. A busca por cursos de design de sobrancelhas vem crescendo na região. Olha a hora, 12 horas e 40 minutos. Até já.